Na aula de hoje, eu vou resolver diferentes tipos de questões envolvendo análise combinatória. Eu selecionei de forma estratégica exercícios que sempre aparecem nos principais concursos e vestibulares. Eu me chamo Breno, sou professor de matemática e raciocínio lógico matemático e esse canal foi criado para te ajudar a realizar o seu sonho, beleza? Então, sem mais enrolação, bora praticar! Kleber foi almoçar em um restaurante que apresentava um cardápio diversificado, oferecendo aos clientes 4 opções de entrada, 6 opções de pratos principais, 5 tipos de bebidas e 8 opções de sobremesas. De quantas maneiras diferentes Kleber pode montar seu almoço, sabendo-se que ele deve escolher somente um item de cada? Para resolver essa questão, a gente vai aplicar o princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio multiplicativo. Então a gente tem lá as entradas, eu tenho 4 opções de entrada, vou representar aqui com a letra E as entradas. Depois eu vou escolher um prato principal, vou representar com a letra P. Logo em seguida, vou escolher uma bebida, vou representar com a letra B. E também escolher aí uma sobremesa, vou representar com a letra S. Então percebam aqui, olha, eu tenho 4 opções de entrada. Então posso escolher qualquer uma dessas 4 opções. Vou colocar um 4 aqui em cima da entrada. Eu tenho 6 opções de pratos principais, 5 opções de bebidas e 8 opções de sobremesa. Esses eventos aqui, eles são independentes. Então o que a gente precisa fazer é multiplicar esses números aqui. Então 5 vezes 8 é 40, 4 vezes 6 é 24. Então o produto aqui ó, de 4 vezes 6 é 24. Depois eu tenho que multiplicar 5 vezes 8, que é 40. Fazendo esse produto aqui, olha, 4 vezes 24 dá 96. Eu acrescento um zero, dá 960. A alternativa correta, portanto, é a letra D. Deseja-se formar um número de 4 dígitos usando os números 1, 3, 5 e 7, sem repetir nenhum dígito. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de combinações diferentes que se pode criar. Então, vou fazer uma linha aqui horizontal para representar cada um desses algarismos. Então, aqui vai vir o primeiro algarismo, logo em seguida o segundo, terceiro e o quarto. A gente sabe que esses algarismos eles não podem se repetir. Então, beleza, olha, para a primeira posição, eu posso colocar qualquer um desses algarismos. Olha, o 1, o 3, o 5 ou 7. Então, eu posso escolher qualquer um desses. Então, eu tenho aí 4 possibilidades de escolha para o primeiro número. Tendo escolhido um desses, vamos supor, tá? Que eu tenho escolhido o número 3. Vamos sobrar aqui, olha, para a segunda posição, esses algarismos, o 1, o 5 ou 7. Tá? Pode ser qualquer um dos 3, viu, gente? É só um exemplo aqui, mas eu tenho 3 possibilidades de escolha. Então, aqui embaixo eu coloco 3 e assim sucessivamente. Me sobram 2 possibilidades de escolha para essa terceira posição e uma possibilidade de escolha para a última. Esses eventos também são independentes. Aqui a gente tem o que a gente chama de uma permutação de 4 elementos. Né? Isso é a mesma coisa que 4 fatorial. A gente nem precisa pensar dessa forma aqui. É só aplicar o princípio multiplicativo, ou seja, multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo essas continhas, a gente encontra 24 maneiras. A alternativa correta, portanto, é a letra D. Um estudante deve escolher 4 disciplinas para o próximo semestre de uma lista de 8 disciplinas diferentes. Quantas maneiras diferentes existem de selecionar as disciplinas? Então percebam que de 8 disciplinas, né, esse estudante ele vai escolher 4. Só para ficar mais fácil o entendimento, vamos supor que as disciplinas sejam aí. Disciplina A, B, C, D, E, F,
G e H. Eu tenho 8 disciplinas. Dessas 8, ele vai escolher 4. Ele pode escolher qualquer uma, 4 de qualquer uma dessas 8 disciplinas aí. Então vamos supor que ele escolha lá A, B, E, G. Concordam comigo que escolher as disciplinas A, B, E e G é a mesma coisa de escolher a disciplina B, E, A e G? O que eu quero que vocês entendam com isso é que a ordem ela não é importante aqui, né? Uma vez tendo escolhido as 4 disciplinas, a maneira que eu organizo essas disciplinas ela não é importante, a ordem não importa. Para resolver essa questão, a gente vai usar uma formulazinha muito eficiente, que é chamada de combinação. Então, eu vou pegar a combinação de N elementos, dos quais eu quero escolher P. E a formulazinha é a seguinte, olha, isso é a mesma coisa que N fatorial dividido por P fatorial N menos P fatorial. Nessa questão, o N é 8, é o total de disciplinas que a gente tem. E o P é o número de disciplinas que esse estudante ele escolheu, no caso é 4. Então, substituindo na fórmula, eu vou ficar com combinação de 8 elementos, dos quais a gente vai escolher 4. Isso é a mesma coisa, então, que 8 fatorial dividido por 4 fatorial, que multiplica 8 menos 4 fatorial. Beleza. Vamos fazer uma continha aí, ó. Vou terminar a continha aqui no cantinho. 8 fatorial, vou repetir ele, 8 fatorial, dividido por 4 fatorial, e 8 menos 4 aqui, olha, é 4 fatorial. De maneira estratégica, eu vou pegar esse 8 fatorial e vou escrever ele da seguinte forma. Isso é a mesma coisa que 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que multiplica 4 fatorial. Então, percebam que um fatorial aqui do denominador, eu abri ele e o outro eu mantive. Por que eu mantive o segundo fatorial? Porque eu vou poder simplificar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. 3 vezes 2 é 6. Eu posso cancelar com esse 6 aqui. E esse 8 eu consigo dividir por 4. Olha, 8 dividido por 4 fica 2 o numerador. O que sobra para a gente multiplicar? É o seguinte, sobra o 2, esse 2 aqui, que multiplica o 7, que multiplica o 5. É a continha que a gente tem que fazer. Fazendo esse produto, a gente encontra 70, ou seja, existem 70 maneiras diferentes desse estudante escolher 4 disciplinas. A alternativa correta, portanto, é a letra A. Em um evento esportivo, há 5 equipes competindo por 3 diferentes prêmios: ouro, prata e bronze. Quantas maneiras diferentes os 3 prêmios podem ser atribuídos às equipes participantes? Vamos supor que as equipes participantes sejam equipe A, equipe B, equipe C, equipe D e equipe E. E que as equipes que ganharam prêmios aí sejam as equipes A, C e E. Percebam que a ordem de premiação ela vai ser importante nesse caso, né? Porque nessa configuração, a equipe A ganhou ouro, a equipe C ganhou prata e a equipe E ganhou bronze. Mas, por exemplo, eu tivesse essa formatação aqui, olha, C, A e E, já seria uma outra configuração, né? A premiação já seria diferente, porque a equipe C ganharia ouro e a equipe A ganharia prata. Então, percebam que nessa situação a ordem é importante. Depois de ter escolhido essas equipes, a gente ainda tem que considerar a ordem, né? Porque a ordem gera premiações diferentes. Trata-se de um arranjo, gente. Eu vou passar para vocês uma formulazinha para resolver problemas que envolvem arranjo, que é a seguinte, olha.
o arranjo de n elementos dos quais a gente quer escolher P é dado pela seguinte fórmula: n fatorial dividido por n menos p fatorial. Nessa questão, o n é o número de equipes, 5, e o número de... serão 3 equipes diferentes, né? Que vão receber prêmios. Então, o número de equipes que irão receber prêmios aí, vou chamar de P, e vai ser igual a 3. Substituindo na fórmula de arranjo, a gente tem que a gente tem 5 equipes, das quais a gente quer escolher 3, onde a ordem é importante. Isso vai ser a mesma coisa que 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Agora é só continha, olha. 5 fatorial, para ficar mais fácil, ó. 5 fatorial, a gente tem lá 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. 5 menos 3 é 2 fatorial. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Parei no 2 fatorial de forma estratégica. Vou repetir o 2 fatorial aqui no denominador. Nesse momento, olha, posso cortar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial e multiplicar os fatores que sobraram aí no numerador. 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3 é 60. A alternativa correta, portanto, é a letra D. Uma van com 8 assentos disponíveis para turistas será utilizada para o transporte exclusivo de 5 turistas entre 2 praias famosas do litoral nordestino. Considere que cada turista escolhe um assento disponível e permanece nele até o fim do trajeto. Dessa forma, de quantas maneiras distintas os turistas podem se distribuir entre os assentos da van para fazer o percurso turístico? Questão bem interessante, gente. A gente tem aqui, olha, 8 assentos, tá? E 5 turistas. O que eu queria que vocês percebessem é o seguinte, que a ordem aqui, ela é importante. Por quê? Se a gente tem 8 assentos, vou representar aqui os assentos para ficar mais fácil o entendimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu acomode aqui os turistas, olha. Turista A, B, C, D e E. Nesses assentos aqui. Concordam comigo? Se a gente tiver fixado aqui, olha, essas cadeiras, né, que são as cadeiras que esses turistas sentaram, se eu pego esses turistas e troco de lugar, por exemplo, se eu troco o A com o E, é uma configuração diferente, eles estão sentados em cadeiras diferentes. O que eu quero que vocês entendam é que a ordem aqui ela é importante. Uma vez tendo escolhido as cadeiras, se a gente troca os turistas de lugar, é uma nova configuração. Então aqui a gente tem um problema que envolve arranjo também, onde a ordem importa. Então a fórmula de arranjo, a gente viu lá que é arranjo de n escolho p, é a mesma coisa que n fatorial dividido por n menos p fatorial. Nesse caso aqui, gente, o n, olha, é o número de assentos, 8. E o p é o número de turistas que a gente tem, é 5. Agora é só jogar esses números aqui na fórmula. Então, o arranjo de 8 escolho 5 vai ser a mesma coisa que 8 fatorial dividido por 8 menos 5 fatorial. Simplificando aqui, é a mesma coisa que 8 fatorial dividido por 3 fatorial. Percebam que a resposta dá dessa maneira, né? Não vai ser necessário resolver esse fatorial aqui. Então, vai ser 8 fatorial dividido por 3 fatorial. A alternativa correta, portanto, é a letra B. E aí, você está aprendendo com as questões? Pô, então me dá uma moral aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque dessa forma você me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse, beleza? Então, sem mais enrolação, bora praticar mais alguns problemas. Considere os anagramas da palavra potinense. Quantos começam por PO?
Só para lembrar, gente, anagrama são todas as palavras formadas com as mesmas letras que têm ou não sentido. Então, só como exemplo, olha, vamos pensar na palavra amor. A gente tem vários anagramas, por exemplo, mora, oma. Percebam que eu usei as mesmas letras, mas formei palavras diferentes. Essas palavras podem ter ou não sentido. Então, a gente quer contar aí quantos anagramas existem com a palavra potinense, desde que, né, colocou uma restrição, comece aí com PO. Então, a gente tem essa restrição. Vai começar com PO. Começando com PO, sobram aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras para a gente permutar. Então, vou permutar aqui 7 letras. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Percebam que essas letras, elas aparecem também repetidas, né? Olha só, o N ele aparece 2 vezes e a letra E também aparece 2 vezes. Para resolver essa questão, a gente vai usar a permutação aí de 7 elementos, porque a gente tem 7 letras. Só que das 7 letras, a letra N ela aparece 2 vezes e a letra E também aparece 2 vezes. Então, isso vai ser a mesma coisa, gente, olha, que 7 fatorial. Então, se todas as letras fossem distintas, a gente ia fazer uma permutação de 7 elementos. Seria 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Seria 7 fatorial. Como tem letras repetidas, a gente precisa tirar essa repetição, porque se a gente só permuta as letras que são iguais, não muda a palavra, né? Se eu pego um A que está na primeira posição e um A que está na última, e se eu troco eles de lugar, continua sendo a mesma palavra. Então, a gente estaria contando uma mesma palavra 2 vezes, tá? Tudo isso tem demonstração, viu, gente? Então, eu vou dividir aqui, olha, por 2 fatorial, porque a letra N ela se repete 2 vezes, e vou dividir também por um outro 2 fatorial, porque a letra E também se repete 2 vezes. Agora é só continha, olha. Esse 7 fatorial é a mesma coisa, que 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Parei no 2 fatorial de forma estratégica. Vou repetir o denominador aqui, olha. Nesse momento, eu posso cancelar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. E esse 4 eu posso simplificar com 2, olha. 4 dividido por 2, porque 2 fatorial é 2, viu? Aqui fica um 2 no numerador, aqui fica 1. Agora é só multiplicar o que sobrou. Ó. Sobrou 7 vezes 6, vezes 5, vezes 2, vezes 3. Beleza, vamos fazer esse produto aí. 7 vezes 6 é 42. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 5 é 30. Então, 42 vezes 30. 3 vezes 42 dá 120, 126. Acrescenta um zero, dá 1.260. A alternativa correta, portanto, é a letra A. Questão legal, né? Bora continuar. Uma tartaruga precisa partir do ponto A rumo ao ponto B. Contudo, ela somente pode andar nas direções indicadas na figura a seguir, ou seja, para a direita e para baixo. Quantos caminhos possíveis e distintos ela terá para chegar ao seu destino? Então, tem vários caminhos que ela pode fazer. Olha, vou pegar alguns exemplos aqui. Ela pode fazer esse caminho aqui, que é o mais simples. Ela pode fazer esse caminho aqui, ó. Ela pode fazer este caminho aqui. Enfim, sempre andando para a direita e para baixo. Olha. Pode fazer esse caminho aqui também. Ou seja, existe uma infinidade de caminhos aqui. Agora, o que vocês precisam perceber aqui? Olha, independente do caminho que a tartaruga vai fazer, necessariamente ela vai ter que fazer 5 movimentos para a direita, necessariamente, para ela sair desse ponto A, chegar nesse ponto B aqui, ela vai precisar fazer 5 movimentos para a direita. Vou colocar aqui direita, vou chamar de D, 5 movimentos para a direita. E ela vai ter que fazer necessariamente, olha,
5 movimentos para baixo, né? Vou colocar para baixo aqui, vou chamar de B, tá? B, para baixo. Ou seja, o que eu preciso fazer é uma permutação também, né? Pensando assim de maneira bem simples, seriam os anagramas formadas com as letras que eu representei aqui, olha. Então, tenho 5 letras D e 5 letras B. De quantas maneiras a gente pode embaralhar isso aí, né? Porque seriam todos os caminhos que elas podem fazer, né? Por exemplo, essa configuração que eu coloquei aqui seria esse movimento, olha, seria 5 para a direita primeiro, depois 5 para baixo. Só que eu consigo embaralhar essas coisas. E aqui a gente também pode utilizar a fórmula para a gente permutar letras, né? Seriam os anagramas. Só que aqui a gente tem um anagrama com repetição, em que a letra dela se repete 5 vezes e a letra B também se repete 5 vezes. Então a solução vai ser a seguinte, ó, vai ser a permutação de 10 elementos, porque são 10 letras, das quais a letra D ela se repete 5 vezes e a B também repete 5 vezes. Isso vai ser a mesma coisa que 10 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 5 fatorial. Esse 10 fatorial, olha, é a mesma coisa que 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Parei no 5 fatorial de forma estratégica. Esse primeiro 5 fatorial, eu vou abrir ele. Olha, vou colocar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes o 5 fatorial. O outro 5 fatorial eu mantive ele. Eu posso cortar esse 5 fatorial com esse 5 fatorial. Por exemplo, 5 vezes 2 aqui é 10. Posso cancelar com esse 10. Esse 4 eu posso simplificar com 8. Olha, esse 4 foi embora, esse 8 vira 2. E esse 9 eu consigo simplificar com 3. Fica 3 aqui no numerador. O que sobrou para a gente multiplicar aí? 3 vezes 2 vezes 7 vezes 6. Vou fazer esse produto aí. 7 vezes 6 é 42. Esse produto aqui dá 42. E 3 vezes 6, melhor, 3 vezes 2 dá 6. Vamos fazer essa multiplicação aí, olha. 42 vezes 6. 4 vezes 6 dá 24, então vai dar 240. Mais 12. 240 mais 12. 252. A alternativa correta, portanto, é a letra D. Questão legal, né? Bora continuar. Em um grupo de cientistas formado por 6 homens e 4 mulheres, 5 devem ser selecionadas para participar de um congresso, incluindo pelo menos 2 mulheres. De quantas formas essa delegação poderá ser formada? Bom, gente, é importante observar que esse grupo tem que ter pelo menos 2 mulheres, né? Mas nada impede de ter 3 mulheres e 2 homens, 4 mulheres e 1 homem. Só que a gente precisa garantir que tenha pelo menos uma mulher. Ou melhor, pelo menos 2 mulheres. Existem pelo menos 2 maneiras da gente resolver essa questão, tá? Elas são muito parecidas. Então, vamos considerar aí que esse grupo aí tenha sido formado por 2 mulheres. Então, vou ter que ter necessariamente 3 homens, né? Então, aqui, gente, eu vou usar a fórmula de combinação, porque a ordem ela não é importante, né? Tendo escolhido 2 mulheres, um total de 4, ou escolhido uma quantidade de homens aí, depois de ter selecionado essas pessoas, se a gente permutar, trocar a ordem delas dentro desse grupo, não vai fazer diferença. Então, primeiro é o seguinte, ó, vamos considerar que a gente vai pegar a combinação, então, de 4 mulheres, das quais a gente quer escolher 2. Tendo escolhido 2 mulheres, esses eventos aqui são independentes, eu vou escolher agora, no total de 6 homens, eu quero escolher 3. Então, beleza, essa é a primeira possibilidade. Mas, eu posso considerar a seguinte situação também. Das 4 mulheres, eu escolhi 3. Tendo escolhido 3 mulheres, eu preciso escolher agora 2 homens. Então, um total de 6
homens, eu vou escolher 2, é uma segunda possibilidade. Ou ainda, tá? Esse ou tem a mesma ideia de adição para a gente. Então, essa situação pode acontecer, ou esta, ou uma terceira. A terceira é a seguinte, do grupo aí de 4 mulheres, eu escolhi as 4, né? Tendo escolhido as 4 mulheres, do grupo aí de 6 homens, eu vou precisar escolher um. Então, essas são as configurações possíveis. 2 mulheres e 3 homens, o primeiro grupo, ou o grupo pode ser composto por 3 mulheres e 2 homens, ou ainda 4 mulheres e 1 homem. Né? Nenhuma configuração diferente que essa é aceita pelo enunciado. Então, agora aqui é só continha, olha. Vamos lembrar da fórmula lá de combinação. Então, aqui eu vou ficar com 4 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 4 menos 2. Já vou colocar direto aqui, olha. 4 menos 2 é 2 fatorial. Isso multiplicado por 6 fatorial, dividido por 3 fatorial, e 6 menos 3 é 3 fatorial. Mais 4 fatorial, dividido por 3 fatorial, que multiplica 4 menos 3, é 1 fatorial. Nem precisava colocar aqui. Vou deixar só para a gente lembrar da formulazinha. Que multiplica 6 fatorial, dividido por 2 fatorial, e 6 menos 2 é 4 fatorial, mais a última configuração aqui, 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, aí 4 menos 4 fatorial é 0 fatorial, que é a mesma coisa que 1, tá? Por definição aí. E a gente tem também 6 fatorial, dividido por 1 fatorial, e 6 menos 1 é 5 fatorial. Agora é só continha, ter atenção para não errar. Olha só que legal. Esse 4 fatorial, eu posso escrever ele como sendo 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial, vezes esse 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial, mais 4 fatorial. Vou colocar como sendo 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. Esse 1 fatorial, nem preciso representar ele, que multiplica 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, eu estou aqui, olha, dividido por 2 fatorial, que multiplica 4 fatorial. E a última parte aqui é 4 fatorial dividido por 4 fatorial mesmo, vezes, aqui é 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial. Só continha, viu, gente? Só apliquei a fórmula aqui e abri alguns fatoriais de forma estratégica para a gente simplificar algumas coisas. Então, olha só, esse 2 fatorial eu posso cancelar com esse 2 fatorial. E esse 2 fatorial e esse 4 eu posso simplificar. Aqui fica 2 e aqui fica 1. Aqui, olha, esse 3 fatorial eu posso cancelar com 3 fatorial. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, esse 3 fatorial vai embora com esse 6 aqui. Esse 3 fatorial eu posso cortar com esse 3 fatorial. Esse 4 fatorial eu simplifico com esse 4 fatorial. E 6 dividido por 2 fatorial é 3. Vai ficar um 3 aqui. Beleza. Esse 4 fatorial com esse 4 fatorial vira 1. E aqui eu posso cancelar esse 5 fatorial com esse 5 fatorial. Então, vou finalizar essa continha aqui no canto. Ó. Agora está bem simples. Ó. 2 vezes 3 vai ser 2 vezes 3. Vou fazer direto a conta aqui já. 2 vezes 3 é 6. Aí aqui 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 6, 6 vezes 20, dá 120. Esse bloco todo aqui, olha, dá 120. Vou até trocar de cor. Isso aqui dá 120. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 20, 120. Aqui, olha,
esse blocozinho aqui, vou ficar com 4 que multiplica 3, que é 12, e 12 vezes 5. 12 vezes 5 é 60. Então, aqui vai dar 60, então mais 60. Então, deu 120, 60. E nesse último bloco aqui, olha, aqui vai dar 1, sobrou 6, mais 6. Então, 120 mais 60, 180. Mais 6, 186. A alternativa correta, portanto, é a letra B. Questão um pouquinho mais trabalhosa, mas tendo atenção aí nas contas, você não erra. Beleza? Bora continuar. Se 10 jogadores estão inscritos para um torneio de tênis, como são necessários 2 jogadores em cada partida, de quantas maneiras diferentes os organizadores poderão formar a dupla do primeiro jogo? Então vamos supor que as pessoas disponíveis lá para esse torneio sejam as pessoas A, B, C, D, até J. São 10 pessoas aqui. E que eu tenha formado aí uma dupla com as pessoas A e C. Percebam que a dupla formada pelas pessoas A e C é a mesma coisa que CA. A ordem ela não é importante. Dessa maneira, trata-se de uma combinação. E a fórmula da combinação de n escolho p é a mesma coisa que n fatorial dividido por p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. O n é o número de jogadores, são 10. E o p é o número de pessoas que eu quero selecionar para formar aí a equipe para a primeira partida. Então, beleza, olha. Substituindo isso na fórmula, eu vou ficar lá, que a combinação de 10 escolho 2 é a mesma coisa que 10 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 10 menos 2 fatorial. Então, a combinação de 10 escolho 2 é igual a 10 fatorial dividido por 2 fatorial, 10 menos 2 é 8 fatorial. Agora aqui é só continha e ter atenção para não errar. 10 fatorial é a mesma coisa que 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Parei no 8 fatorial de forma estratégica, tá? Então, vou colocar aqui 2 fatorial que multiplica 8 fatorial. Nesse momento, olha, eu posso cancelar esse 8 fatorial com esse 8 fatorial e simplificar o 10 com 2 fatorial. 10 dividido por 2 fatorial é 5. 5 vezes 9, gente, é 45. Então, existem 45 maneiras diferentes de selecionar aí uma dupla para o primeiro jogo. A alternativa correta, portanto, é a letra A. Se você gostou do vídeo, se ele te ajudou aí de alguma forma, então não deixe de curtir, se inscrever aqui no canal, porque dessa forma você me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse, beleza? Então até o próximo vídeo aí, valeu, tamo junto!